Bom dia, irmãos e irmãs, né? Vamos começar essa semana, né, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, meus guias, meus guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que essa semana será a semana do Bem-aventurados aflitos. O objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Então, peço a permissão a Deus para dar iniciado ao meu trabalho, né, de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então, vamos começar aqui o estudo, né? A leitura é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Né? Então vamos estudar a justiça das aflições, causa das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem ou mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, deve-se por um termo às provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos por outrem. Então, item 1. Bem-aventurados aqueles que choram, né, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus para eles, né? São Mateus 5, 4, 6, 10. Item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas 6, 20, 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consideração no mundo. Ai de vós, que está saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas 6, 24, 25. Justiça das aflições. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seriam um engodo, né? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas, então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Né?
Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que aparecem, desmentir a justiça de Deus. Causas atuais das aflições. Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou assim sequer que tem duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente e outra fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural de caráter e de conduta daqueles que os suportam. Causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais um homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos a aparência, que lhe são completamente estranhos, que aparecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos da família, Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Ao revés de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes aos meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidade, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, vamos entender, Bem-aventurados os aflitos, ele coloca na narrativa do contexto do texto, ele coloca aqueles que estão sofrendo no futuro não sofrerão mais. Então, por que Jesus ele coloca isso, que ele coloca o futuro? Porque nós trabalhamos, tudo que nós fazemos de certo e errado, nós vamos ter méritos naquilo que está certo e ter desmérito naquilo que está errado. E geralmente, o ser humano, por ele ter o livre-arbítrio, ele pratica mais erros do que acertos. Então ele vai ter mais desmérito do que mérito. E aí, quando ele também coloca, daquele do rico, ou daquele que está bem, que vai ficar pobre, vai ficar mal. Porque ele já está prevendo o livre-arbítrio que a pessoa vai utilizar errado. Então é nesse contexto que ele fala. Então, aí ele fala também, por que as pessoas nascem com doença, na pobreza, e outros não, e outros vivem na corrupção e não acontece nada com eles. E por que outros morrem mais cedo, e aquele que está bem, está no caminhada do bem, morre antes daquele que está na caminhada do mal. Então a gente tem que analisar tudo isso. Primeiro, como foi dito, tudo é futuro, das coisas certas e erradas. Então, quem comete muito erro, e esses erros as pessoas vêm resgatar na encarnação atual, ele cometeu vários erros no passado. E aí vem se ele foi uma pessoa muito rica, mas foi uma pessoa lazarenta, que utilizou só a avareza, ele vai vir pobre, paupérrimo, morando na rua,
Então, se ele cometeu muita coisa ruim, ele vai vir também com doença, né? E se foi praticada a eutanásia, né, quando ele estava vegetando numa cama, mas a família... E ele tinha ainda horas de vida, é aquele que morre mais cedo, às vezes morre dentro do ventre da mãe, né? Então, tudo isso, o futuro ele dirá. Então, o que nós temos que fazer? Pegar o nosso livre-arbítrio e trabalhar a nossa espiritualidade na caminhada do bem. Praticar só o bem, o bem, o bem. Porque no futuro teremos méritos, né? Então, é aquela pessoa que vai fazer... as coisas só dão certinho para ela. Porque foram os méritos dela. Então, essa pessoa que ela é mal, fica na corrupção e não está dando nada para ela vai ser expulsa do planeta. Primeiro dado. Porque a partir de 2057, esse tipo de espírito não vai poder resgatar esse seu pecado. Então ele vai ser expulso do planeta. Então vê que o futuro nos corrige também. E aquele que foi honesto, ele vai ficar no planeta. Esse que estavam fazendo corrupção, ele vai para um planeta mais atrasado, né? Então é nesse contexto que o texto fala. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, cada dia tem uma grande importância, né, que o objetivo foi atingido, levar uma informação para um irmão que estavam necessitados. Não peça permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais esse estudo, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão para a irmã e o irmão que me assistiram, né, e me ouviram. Aleluia. Amém.